Oi, meninas, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Hoje nós chegamos, então, no capítulo 11, né? Vivendo no Mundo. E esse capítulo, ele explica basicamente, né, o que são yamas e niyamas, são conceitos muito importantes no yoga, né, que norteiam o nosso relacionamento com o mundo ao nosso redor, as outras pessoas e nós mesmos, né? Primeiro, os yamas são alguns conceitos que ele traz aqui no livro, que está relacionado com como a gente se relaciona com o externo, com as pessoas com quem a gente convive, no ambiente, toda a nossa forma de ser, enxergar e responder, né? Tudo que é impulso externo a nós. E já os niyamas são comportamentos internos, né? Estados internos, que é a nossa relação, é como a gente lida com nós mesmos. E esses conceitos, eles são extremamente importantes no yoga, porque de acordo com que a gente vai meditando, né, e a gente vai se aprofundando, a gente passa a lidar melhor com o externo. Então, a gente vai tirando alguns comportamentos condicionados, a gente deixa, né, alguns pensamentos que não fazem muito sentido, que atrasam a nossa evolução, e a gente vai chegando mais próximo de um estado de plenitude, né? Tanto com o externo quanto com o interno, porque às vezes a gente acha que os problemas são só por fora, né, com as outras pessoas e com o ambiente, mas existem questões de nós com nós mesmos. E lógico que isso não acontece de uma hora para outra, né? Por isso a gente começa trabalhando esses yamas e niyamas até chegar neles. E agora a gente vai começar a ver, então, alguns conceitos de yamas. Boa noite. Então, primeiro, Yama seria o Ahimsa, né? Então, o livro vem trazendo que Himsa seria essa crueldade ou injustiça, e o A é a negação. Então, a negação da crueldade é muito chamado também do termo de não violência, mas não ser violento não é apenas o que a palavra está dizendo, né? Mas é também essa questão da gentileza, da amizade, do cuidado. Não é simplesmente não comer carne, nem passividade. É agir com consideração e respeito com o outro e também com a gente mesmo. Ele traz o exemplo de uma situação de, por exemplo, uma pessoa vegetariana. E se ela está num lugar que só come carne, ela não vai morrer de fome porque ela tem esse rótulo de, eu sou vegetariano. E aí, né, então, tem essa questão da tarefa, da responsabilidade. E a gente, em alguns momentos, a não violência vai ser também lutar numa situação em que eu esteja em perigo. Então, todos esses conceitos vêm trazendo no livro. Eu vejo muito isso como a questão do bom senso, né? E aí eu queria ler esse finalzinho aqui do que ele fala sobre a ahimsa, ou a não violência, como devemos, em cada situação, adotar uma atitude refletida. Esse é o significado de ahimsa, né? Então, como eu falei para vocês, esse lugar do bom senso. Ótimo, Thalita. E o que o livro traz como próximo yama é o satya, que é você viver da verdade, né? E esse conceito de viver da verdade, ele vai muito além do que a gente falar apenas a verdade, né? É a gente ser honesto com nós mesmos e com os outros também. Por exemplo, muitas vezes a gente está passando por uma situação, chega cansado em casa, né? A gente está cansado, e a gente não admite para a gente mesmo que está cansado. A gente fica querendo fingir que está tudo bem, às vezes evitar umas certas situações, porque a gente não quer acreditar na gente mesmo no que a gente está sentindo, né? Então a gente fica mentindo para nós mesmos diante de uma situação que a gente sabe que é mentira. E o livro traz aqui esse conceito na questão da gente falar a verdade para os outros, e a gente também tomar cuidado para quando a gente for falar a verdade, a gente não machucar o próximo, né? Que vai muito no conceito que a Thalita falou de ahimsa, de ser violento.
Às vezes a gente quer falar a verdade para a pessoa, caindo nesse conceito de sátira para falar a verdade, mas às vezes o que a gente vai falar e da forma com que a gente vai falar, a gente acaba sendo violento. Então é sempre muito bom a gente prestar atenção nesses dois aspectos, tanto para a gente ser honesto com nós mesmos e nas nossas palavras, mas para a gente tomar cuidado quando a gente for falar algo verdadeiro, para a gente não machucar o próximo, não entrar na rinça, né? Sempre ali um equilíbrio. Então é isso, né? A gente admitir para a gente mesmo quando a gente está sentindo algo, é ser verdadeiro com nós mesmos, e também com o próximo. E tem um professor meu que fala um negócio muito interessante que pegou muito comigo, que ele fala que a mentira, quando a gente mente, ela rouba muito a nossa energia. E quando a gente mente, a gente precisa sustentar a mentira, né? Às vezes é algo simples, a gente combinou de sair com os amigos naquele dia e fala, cara, eu acho que eu não tô afim, não. Eu vou inventar que eu tenho alguma coisa, uma prova, e você inventa uma mentirinha ali, e você fica preso naquela mentira, né? E depois meu amigo, você pergunta, e aí, como é que foi a prova? Você fala, cara, nem estava lembrando que eu tinha falado essa mentira. Então, assim, a mentira, ela prende a nossa energia, né? Ela deixa a gente preso ali e rouba a nossa energia mesmo, que a gente tem que ficar lembrando, sustentando uma mentira, uma coisa que nem precisava, né? A gente pode ser verdadeiro. Então é isso, o Sati é um pouquinho disso, e a gente vai passar para o próximo conceito. E passando para Asteia, que é o terceiro yama, é engraçado porque as meninas trouxeram Satya e Ahimsa. E quando eu infringo o Asteya, né, eu roubo, né, que o Steya significa roubar, né, e Asteya é o oposto disso. Quando eu me aproprio do que é do outro, eu tô faltando com a verdade e eu também estou cometendo uma violência, né? Então é uma consequência, um ciclo. A gente pode ver muito os yamas e os yamas dessa maneira, né? Que um vai puxando o outro. E o Asteya é isso, é não roubar. Não, mas não só o ato de pegar o que é do outro, mas se apropriar da realidade do outro. Querer, né, olhar para a grama do vizinho e ver ela mais verde e falar, putz, a grama do vizinho é bem mais verde. Isso é asteia, né? Porque a gente tá olhando e desejando o que não é nosso, né? E também tirar vantagem de situação. E o asteia é simples assim, mas é difícil de aplicar. Às vezes a gente acha que é só pegar um pote, é só pegar um negócio emprestado e não devolver, é só pegar uma coisa que é do outro, de fato, um objeto, mas vai muito além disso. E o próximo yama que ele traz no livro é Brahmacharya. Brahmacharya tem a tradução que é como se fosse no sentido da verdade essencial, né? A gente entende esse conceito como esse caminho mesmo, né? Esse olhar para o que é essencial. E aqui no livro ele fala que o sentido, né, de focar no essencial é quase mesmo que a gente entre numa abstinência, principalmente das questões sexuais, porque, como ele descreve aqui no livro, o Brahmacharya sugere que a gente deveria se relacionar com pessoas que favorecessem que a gente tivesse uma compreensão maior das verdades essenciais, porque acredito que quando ele fala, né, da questão de se abster e ter muita atenção em relação às questões sexuais, é porque é uma coisa que pode mudar o curso das coisas, a visão, pode despertar impulsos que fazem a gente enxergar as coisas de uma forma diferente, né, ter impulsos um pouco mais como que seria a palavra? Intensos no sentido de te tirar daquele eixo, né? Embora aqui no final dessa observação, ele fala que Brahmacharya não implica necessariamente no celibato. Significa mais, precisamente, um comportamento responsável com relação ao nosso objetivo de nos movermos em relação à verdade. Então, a pessoa pode, né, ter relações sexuais, pode se envolver sexualmente, mas desde que fique muito atenta, né, de que é preciso buscar sempre o essencial e não se iludir e entrar muito em qualquer questão que desvie, né, das verdades essenciais que a gente tem para essa vida.
E o último dos yamas é o aparigraha. O nome é um pouco difícil, mas ele quer dizer nesse sentido de não ser possessivo, não se aproveitar de uma situação. É muito nesse sentido da gente tomar aquilo que é necessário, né? Não tirar vantagem em cima do outro. Ele dá um exemplo, né, o professor aqui no livro, de uma história de que tinha um aluno. E esse aluno, ele pagava pelas aulas, né, todos os meses, como os alunos fazem. E no final do curso, né, como geralmente a gente faz, né, entrega um presente para o nosso professor, né? E ele pergunta assim, por que eu deveria receber esse presente? Se eu estava sendo pago pelo meu trabalho, pela minha aula, né? Então, ele vem trazendo esse questionamento que, né, eu, né, vejo muito pelo sentido desse equilíbrio entre a gente dar e a gente receber, né? Então, muitas vezes a gente quer receber demais, né? Então, é nesse sentido que esse último yama, né, aparigar, ele traz, não querer mais daquilo do que nos é de direito, né? Para a gente não querer além do que é nosso. Ótimo. E complementando tudo que a gente trouxe aqui sobre os yamas, né? O livro traz aqui como que a gente pode desenvolver os yamas. Estou querendo falar yamas já. Os yamas. E só para resumir, os que a gente falou aqui é não violência, ahimsa, satya, verdade, asteya, não roubar, brahmacharya, que seria esse que o Natan explicou, de usar bem a nossa energia, evitar excessos, né, os estímulos externos, a gente ser um pouco mais contento com isso. E o que a Thalita falou agora, aparigraha. É difícil mesmo, Thalita, falar esse nome. Que é o não apego, né? A gente não acumular coisas, nem guardar mágoas, né? Ser uma pessoa mais contida nesse quesito. Então, assim, para a gente desenvolver os yamas na nossa vida, não é fácil, porque, assim, a gente tem impulsos, né? A gente, por mais que a gente ache que não tem, a gente, algum momento da nossa vida, a gente é violento, ou a gente não fala com a verdade, né? Falta com a verdade. A gente tem esses impulsos, né, mesmo dentro da gente, que a gente fica o tempo todo controlando. E se a gente não observar isso, é muito fácil a gente ir para um caminho de hábitos, de criar ali um condicionamento ruim dentro da gente, né? Tem pessoas, inclusive, que têm essa questão de mentir como um hábito mesmo, né? Eu tenho uma amiga que ela mente tão bem que ela acredita nas coisas que ela fala, né? E, assim, é uma doença mesmo que ela, que ela cuida e tudo. Mas, assim, isso se a gente não observar, realmente a pessoa começa a ser violenta, ela começa a tornar aquilo um condicionamento dela, começa a ser violenta no trabalho, com os filhos, com o marido, né? Então, assim, é algo que a gente tem que observar. E o livro traz aqui que a gente precisa mudar a nossa atitude mental diante disso, né? A gente tem que se observar essas questões dentro da gente, e evitar esse condicionamento, porque tudo que a gente repete ao longo do prazo vira um condicionamento, a gente cria mais poder, como é que fala, neurológico, né? O nosso cérebro, ele vai criando ali um caminho neurológico, a gente vai achando esse hábito muito fácil. Então, assim, a partir do momento que a gente observa que a gente está faltando com a verdade, que a gente está sendo violento, a gente tem que quebrar isso na hora. E tentar mudar o nosso condicionamento para algo um pouco mais benéfico para o nosso bem-estar, né? Com o próximo, com o outro. Não é fácil, como a gente falou, que a gente está aqui, a gente estuda há muito tempo isso, a gente sempre cai, não tem como, a gente sempre cai, a gente volta, a gente se estuda e tenta melhorar, né? Um pouquinho a cada dia. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre os yamas. A Carol, ela finalizou super bem os yamas, essa questão de impulso, né? De não ceder aos impulsos. E é isso, enquanto os yamas são esses impulsos, os yamas são o que a gente deve cultivar, né? Então, o que a gente deve olhar com mais carinho e trazer para mais perto. E tanto o yama quanto os yamas são coisas não para serem estudadas como uma teoria, mas para colocar em prática mesmo na nossa vida. A gente já passou por todos os yamas e agora, começando os yamas, o primeiro deles é Sautya, que é a limpeza. A limpeza não só externa, mas a limpeza interna também. Do que a gente anda se nutrindo, né? O que a gente anda comendo, o que a gente anda lendo, como a gente anda expondo o nosso corpo, a nossa mente, as nossas emoções, né? Então, é muito mais do que uma limpeza externa, é uma limpeza interna também. E essa limpeza interna, ela traz também uma maior clareza, ela abre mais espaço. Então, por exemplo,
A limpeza interna pode ser a questão com a alimentação. Como está a alimentação? A sua digestão? A sua digestão está boa? Está sobrando espaço? O que que você tem? Com o que você tem se alimentado? Né? Então, é tudo isso que abre espaço, que traz essa sensação de limpeza, né? Que traz mais clareza, e inclusive a prática de asana e de pranayama são ali meios para cuidar de saúde interna também, além de outras várias coisas que a gente pode aplicar. E é importante a gente sempre ter atenção para ver o que a gente pode fazer para estar se purificando sempre. E também é uma porta, né, para o próximo niyama, né, que a partir dessa maior clareza, a gente entra em santosha. O niyama de santosha, né, pode ser entendido como modéstia. É um sentimento de gratidão, né, de contentamento com o que a gente tem. Porque muitas vezes a gente espera um resultado muito certeiro, né, das nossas ações. A gente faz uma faculdade para conseguir um bom emprego, a gente faz uma especialização, né, para melhorar o salário, enfim, e a gente quer um resultado muito específico. E isso acaba levando a gente muito facilmente também para frustração, né? Então, a gente trabalhar, né, santosha, fortalecer isso, vai ajudar a gente a enxergar o que tem por trás, né, de tudo isso. Se alguma coisa deu errado, o que eu posso aprender com essa situação para eu poder melhorar? Então, ficar satisfeito com o que a gente tem, com o que foi oferecido, né, para nós, o que a experiência que a gente tem trouxe até nós, e não ficar reclamando, né? O primeiro impulso é sempre, ai meu Deus, nunca dá certo, ou então se eu tivesse feito isso, a gente nunca está contente, né, com o errado, como se existisse um meio que é só esse que está na nossa mente. Então, ele até finaliza aqui esse niyama falando, né, é sobre nós, o que temos e como nos sentimos com o que Deus nos deu, né? Deus, a divindade ou a força maior que cada pessoa acredita. Outro niyama é tapas, né? E aí ele vem aqui com, segundo nosso estudo no nosso livro, seria manter o nosso corpo em forma, né? São essas práticas de aquecimento do corpo, de purificação. A gente faz né, as pessoas que praticam yoga fazem esses tapas justamente para tirar esse lixo que tem dentro do nosso corpo. Ele dá o exemplo de o que não seria tapas. Comer quando a gente não está com fome, né? Muitas vezes a gente faz isso, né? Come quando a gente não está com fome só porque a gente olha alguma coisa. A questão também da atenção à nossa postura, né, a respiração, os cuidados com a alimentação, como a Rafa estava falando, também entram na questão dos tapas, né, que são essas atividades, né, os asanas também, eles estão ali para retirar esse acúmulo de energia, na verdade nem é de energia, é de lixo mesmo, que a gente acaba acumulando dentro do nosso corpo. A gente pode usar tanto os pranayamas, os asanas, e fazer os tapas tem esse objetivo, né, de fazer com que o nosso corpo funcione bem. É isso. Ótimo. E o último niyama é Svadhyaya. O livro diz aqui que Isva significa si mesmo, ou pertencer a mim, e Adhyaya quer dizer questionamento ou análise. Então, é literalmente a gente olhar para dentro, né? Ter esse olhar de investigação profunda de nós mesmos. E esse é um que pega muito para mim, porque eu acho que eu sempre evitei muito ficar olhando para mim mesma e das minhas questões, né? Eu sempre tive muita dificuldade de fazer terapia, de me olhar, né? Realmente, eu sempre tive muita essa dificuldade mesmo. E com o estudo do yoga, eu fui percebendo que isso era muito importante. A gente olhar para nós mesmos, olhar para os nossos defeitos, para as nossas qualidades, para onde a gente errou, sem essa questão de você ficar se culpando por algo, né? Mas realmente, quando a gente não olha para algo, quando a gente não joga luz para algo que está dentro da gente, a gente não enxerga. E tem muita coisa dentro da gente que a gente não quer olhar, né? A gente melhor prefere fingir que não está acontecendo. E esse autoestudo, ele é muito importante para a gente olhar, para a gente entender o que incomoda a gente ali dentro,
as questões que a gente precisa melhorar, e só assim que a gente consegue melhorar, né? Porque se você não olha, se você não coloca a luz ali naquilo, você não consegue realmente evoluir como pessoa, como ser humano. Então, esse Svadhyaya diz muito sobre isso. A gente está sempre buscando se olhar, né, com tudo isso que a gente veio falando aqui, de Sautya, Santosha, que é esse contentamento, os tapas, esse Svadhyaya vem juntando tudo isso. Tudo que a gente passou lá nos yamas, nos perrengues de não mentir, não roubar, agora, né, com esse olhar mais para dentro, da gente ter o Santosha, a gratidão, os tapas de ter disciplina, a gente pegar esse último yama aqui, que é o Svadhyaya, que é o autoestudo, e observar se a gente está seguindo isso, como é que está o nosso caminho, se a gente está indo para onde a gente quer, se não. Então, é basicamente isso, assim, esse Svadhyaya, ele conversa muito comigo, porque eu evitei ele durante muito tempo. E hoje, assim, o yoga me ensinou muito a olhar para mim, olhar para as minhas questões, e eu aprendi muito com isso, e venho aprendendo cada vez mais. É isso. Que lindo. Achei muito lindo, Carol. É muito importante o autoestudo, realmente. O yoga é muito sobre isso, né? É se olhar, é botar uma luz, é ter coragem, e é difícil. Mas isso diz muito também sobre o próximo, que é Ishvara Pranidhana. É a entrega a Deus, é a entrega à divindade, é a entrega das suas ações, do que você faz. Sabendo que você vai fazer, vai dar errado, você vai errar, mas para o momento você fez o seu melhor. E esse conversa muito com o Santosha também, né? A aceitação de que as coisas acontecem como tem que acontecer, e na verdade a modéstia, né, de entender que a gente fez naquele momento o máximo que a gente poderia ter feito, nas circunstâncias com o que a gente tinha no momento, sem tanto julgamento, mas também entregando a nossa ação à divindade, a algo maior do que a gente pode ver, né? Algo que a gente pode sentir, talvez. E para fechar esse capítulo, que é um capítulo muito lindo, né? Esse capítulo é um capítulo muito forte, muito poderoso, assim. Que se a gente ler com atenção, se a gente olhar para a gente com atenção, a gente vai conseguir. A gente vai ter trabalho por uma vida inteira. Mesmo que a gente viva 100 anos, a gente vai ter muito trabalho, porque realmente lidar com o impulso, que os impulsos eles estão aí. A gente está exposto a impulso o tempo inteiro e a desejo, a coisa que instiga, né? Os nossos desejos, os nossos impulsos. E os desejos, esses impulsos, eles também dificultam um pouco a gente fazer o que tem que ser feito, né? O que a gente tem que cultivar. Então, é importante a gente olhar para isso e olhar como cada um vai desencadeando o outro, como cada yama se conversa, como cada niyama se conversa, e a importância de olhar para isso com muita sinceridade, entendendo que esse é o processo e é um processo muito longo de uma vida ou de várias vidas, e entender que é isso mesmo, entregar a divindade, a Deus, a quem você achar que deve entregar. E é isso, eu gosto muito desse capítulo. Eu não sei se mais alguém tem alguma contribuição sobre o que a gente falou essa noite. Eu concordo com você, eu acho esse capítulo muito bonito também, né? Ele fala muito sobre esses preceitos éticos, e a gente vê muito isso durante as aulas de yoga, né? Os yamas e niyamas, e a gente está sempre se aprofundando nele. É muito lindo esse capítulo, ele ensina muito a gente mesmo. Também amei. É verdade. Sim, além de bonito, ele é importante, né? Porque trabalha, né? As relações com o externo, as relações com nós mesmos, que é o mais importante para a gente conseguir evoluir, né? Encontrar as respostas que a gente busca, a paz que a gente busca. Então, eu diria até que é fundamental, né? Qualquer pessoa que está se envolvendo com yoga, trate de começar a estudar e a colocar em prática todos esses ensinamentos. E olhar com mais carinho também para os asanas e para os pranayamas, né? Que nos ajudam a melhorar essa clareza e conseguir aplicar isso de maneira mais prática. Sim, concordo com todos, né? Então, é muito importante. E, às vezes, né, a gente
pratica yoga e nem se dá conta de que tem todo esse mundo, esse universo por trás né, de simplesmente fazer posturas, né? Então, não é só ir lá e fazer determinados movimentos, é também uma forma de viver a vida, né? Então, tem todos ali vamos dizer assim, uns mandamentos, né? Um rótulo de, mais ou menos, de conduta para fora e também para dentro, né? Então, é ótimo, né, estar aqui com vocês, como sempre. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Até a próxima. Obrigada, gente. Boa noite. noite. Boa noite.